Olá, amigos. Começamos aqui mais uma edição do nosso podcast do Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia de saúde, e eu trago aqui com muito prazer o Dr. Vanderlei de Almeida Rosa. Vanderlei, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, É um Fausto. prazer recebê-lo aqui, viu? Para mim é uma honra estar aqui com você, viu? Você é médico cirurgião cardiovascular. Na realidade é médico cirurgião vascular. Vascular. Porque a diferença do cardiovascular é que ele opera coração, né? O vascular, ele opera a parte periférica, né? Sim. Membros superiores, inferiores, pescoço, aneurisma de aorta. Existe uma diferença aí. Você vai contar mais histórias sobre Tá, isso. ok. E você é diretor técnico do Conjunto Hospitalar do Mandaki, o famoso Hospital do Mandaki, Sim, que é uma cidade, né? é uma A gente cidade. vai falar muito sobre o nosso querido Mandaki. Você é paulistano? Sim, sou paulistano, nasci em São Paulo, na Vila Mariana, Vila Mariana. aqui pertinho, né? É. Nasci aqui em São Paulo. Meu pai veio de Portugal, minha mãe é brasileira. Eu nasci na Vila Mariana, morei muito tempo no Ipiranga e atualmente eu moro no Tatuapé já há muito tempo. Sim. A sua infância foi onde? É Ipiranga, Sim. no Ipiranga, ali no começo da Via Anchieta ali. Morei ali 14, 15 anos ali, desde que eu nasci. Você é casado, tem filhos? Eu tenho uma filha que já é adulta, né? E hoje a vida da gente é muito trabalho, né? Né, Fausto? É uma Cada vida dia de mais, louco, não é? a gente trabalha mais. Eu acho que com a questão de celular, rede social, a gente trabalha praticamente 24 horas por dia. Você não tem final de semana, né? O mundo, acho que virou muito trabalho, né? A família acaba ficando até em segundo plano, né? E você tem um diferencial, né? Você atende as pessoas pessoalmente, resolve o problema. Sim. Isso tudo dá um trabalho danado, não é, Vanderlei? Exatamente, porque a pessoa quando está doente, além da doença física, ela também tem uma doença espiritual, né? Sim. A questão emocional fica abalada. Isso. Dependendo da condição social da pessoa, se a pessoa é a pessoa ali que traz o sustento para casa. É difícil cada caso é um caso. Por isso que não adianta você tratar as pessoas pela doença que as pessoas têm. Você tem que conhecer, né, a vida que a pessoa tem, qual que é o problema. Tem que conversar. E hoje em dia as pessoas parece que cada vez conversam menos, né? Hoje é tudo rede social. Mas eu acho horroroso isso, não? Horroroso. Eu acho que a questão, assim, que nem a gente está conversando agora. O contato pessoal, né? É fundamental para você entender o processo. O que levou você para a área médica? Eu sempre gostei. Desde jovem? Criança, né? Mas eu fiz administração de empresas antes, porque a época... Hoje em dia as coisas são mais fáceis, né? Eu vejo isso. Você tem financiamento público, né? Para quem quer estudar, o FIES está aí, ajuda muita gente. Mas há 50 anos atrás isso não existia. Você tinha a faculdade de medicina, eram poucas, a concorrência para você entrar era muito grande e faculdade pública você tinha uma ou outra. E a concorrência era muito grande. Você fez medicina onde? Fiz em Santos. Em Santos. Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Se formou com que idade? Então, como eu fiz administração antes, eu me formei com 28 anos, por aí. Médico. Médico, entendeu? Por que administração? Foi um engano? Não foi um engano. Era o que eu tinha para fazer, porque... antigamente tinha muito emprego, né? Não sei se você lembra, lógico que você lembra, o Estadão, sim, que o caderno de emprego era... Nossa, enorme. Quantas folhas tinha. Então tinha emprego, né? Eram chamados classificados. Os né? classificados.
E era mais fácil você arrumar emprego. Então, quando você entrava numa faculdade, você já no primeiro ano de faculdade, você tinha muita oportunidade para trabalhar. Muita oportunidade. E ali, a gente não tinha condição, a minha família ali naquele momento não tinha condição de me pagar uma faculdade de medicina, porque medicina você não consegue trabalhar, né? Você estuda o dia inteiro, não trabalha. E eu com administração de empresas, eu desde o primeiro ano estudava de noite, trabalhava de dia e consegui ter uma quantidade suficiente de dinheiro na época, né? Guardei um certo dinheiro e quando eu achei que eu tinha uma capacidade financeira para me sustentar durante os anos da faculdade, aí eu voltei, fiz cursinho, entrei na faculdade e com aquele dinheiro que eu juntei ali naqueles anos ali trabalhando, aí eu consegui me formar médico. Você, quando está fazendo algum procedimento, você acredita que tem a mão de Deus também junto? Eu acredito que sim, né? A questão espiritual é importante, a questão de tranquilidade, de energia e principalmente a relação do médico com o paciente, né? Eu acho que é uma simbiose. O diálogo. O diálogo. Eu acho assim, Fausto, a tecnologia ajuda bastante, né? Hoje a medicina mudou muito, né? Somente muito procedimento que a gente fazia que era muito invasivo, hoje já é muito menos invasivo, a pessoa se recupera mais rápido, a questão de medicamentos que evoluíram muito. Então, a gente tem um lado bom, mas essa questão de relacionamento humano, acho que a gente está se perdendo um pouco aí. Infelizmente, né? Infelizmente. O Mandaki foi inaugurado em 1938, Sim. como o primeiro hospital governamental de São Paulo, especializado no tratamento de tuberculose. Exatamente. Pouca gente sabe disso. Exato. Depois evoluiu para o Hospital Geral em 1988 e se tornou conjunto hospitalar em 97. Sim. Né? O que o torna um dos maiores centros de saúde da Zona Norte de São Paulo? Então, o Mandaki é um hospital muito grande, Fausto. Ele... Governador Lázaro Natel. Exatamente. Você tem as fotos aí. Você vê que é uma estrutura muito grande. Aqui em cima, esse azulzinho é o heliponto, né? Onde os helicópteros chegam para... Eu conheço o Mandaki, eu já fui lá, já. Exatamente. Conheço, sim. É uma cidade, né? É uma cidade. Lá passa por dia, segundo os nossos cálculos, 3.000 pessoas. 3.000 por dia. Por dia. Porque nós temos muitos estudantes lá, né? Lá é um hospital de ensino, é um dos poucos hospitais de ensino que são credenciados tanto pelo Ministério da Saúde como pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Então nós temos residência médica em quase todas as especialidades médicas. Nós temos o internato para a Faculdade de Medicina, os alunos que fazem 5º e 6º ano lá, enfermagem, fisioterapia. É um hospital muito grande, técnicos de enfermagem. Então, só de alunos, nós temos lá, ficam lá uns 1.000 alunos por dia. 1.000 alunos por dia. Aí você coloca mais as pessoas que vão passar no pronto-socorro, que em média passa lá 500 pessoas por dia no pronto-socorro. Nos 3 pronto-socorros que nós temos pronto-socorro adulto, infantil e obstétrico. Aí você coloca as pessoas que vêm visitar os familiares, as pessoas que vêm com essas pessoas passar no pronto-socorro, o cálculo que a gente faz. É muita gente, né? É mais ou menos 3.000 pessoas que circulam todos os dias dentro do conjunto hospitalar. Como eu falei, é uma cidade, É uma né? cidade. Um hospital de quase 400 leitos. Então, é muita coisa. Muitos problemas, Vanderlei? Sim. Mas os problemas estão aí, Fausto, para serem resolvidos. Né? Então, o problema a gente tem, tanto na vida pessoal da gente e saúde. Sim. Saúde não tem hora, né? Não. Você está bem aqui agora, daqui a uma hora É o que mais a gente tem que cuidar, né? Exatamente. Porque sem saúde não se faz nada. Exatamente. Então, a gente está ali para ajudar as pessoas, né? E como diretor... eu preciso trazer recurso para o hospital, recurso financeiro, né, profissionais, equipamentos, que é para a gente poder fazer o hospital funcionar.
E nesse sentido a gente tem muita ajuda da Secretaria de Saúde, Sim. nesse governo atual. Mas vira e mexe, você vai lá bater na porta da A gente Secretaria bate de Saúde. na porta dos deputados também, para alguma emenda, Sim. para ajudar a gente, né? Sim. Porque na saúde sempre vai faltar dinheiro. É. Né? E hoje, aqui em São Paulo, se você me permite alongar um pouquinho, Claro. você sabe que, pela Constituição Estadual, o Estado tem que colocar 12% do seu orçamento na área da saúde. Sim. Na área da educação são 25%. Sim. Mas 12% é pouco, não dá. E o que a gente conseguiu nesse governo, o governo Tarcísio, ele conseguiu flexibilizar 5% da educação. Então, se até o final do ano, né, a educação não usar os 25% que ela tem direito, ele pode pegar 5% desse valor que iria para a educação e colocar na saúde. Então, a saúde hoje pode chegar até 17% do orçamento do Estado de Sim. São Paulo. Sim. E isso tem feito a diferença. Você classifica, então, que o governador está indo bem nessa área Muito da bem. saúde. Muito bem. Que bom. Muito bem. O governador, É. o doutor Eleusis, que é o secretário de Saúde. Sim. São pessoas que têm cuidado muito bom. Sim. Mas sabe que é uma batalha, né? É. E já deu para perceber que você circula bastante, né, no meio político aí para que o hospital tenha recursos suficientes, né? Exatamente, porque hoje eu não sou um médico assistencial, né? Hoje, como diretor, eu não atendo o paciente. Eu já fiz isso na minha vida toda. Mas hoje não, hoje eu tenho que buscar recursos, né? Eu tenho que colocar os problemas, tentar trazer solução, porque às vezes a solução não está dentro do hospital. A solução está do lado de fora. E aí você precisa ir atrás disso. Não é para mim, é para os pacientes, para os profissionais que trabalham lá, é para a população. O exercício da medicina te dá saudade? Às vezes dá. Mas é aquilo. Eu acho que no cargo que eu estou, eu consigo ajudar muito mais do que individualmente. Sim. Como médico. Sim. Né? Como médico, eu posso atender, sei lá, 30, 40 pessoas por dia. É área social, né? É área que todo mundo precisa, mas, né? Às vezes, com alguma coisa que você consegue, um equipamento que você traz para o hospital, um dinheiro que você traz para o hospital, você ajuda milhares de pessoas. É uma vitória, né? E é um legado que fica, né? É. Porque quando você incorpora uma tecnologia nova no hospital, isso é para sempre. Isso não acaba. O aparelho pode ficar velho, mas ele vai ser trocado. Sim. Então, cada conquista que a gente tem é o legado que fica. Sim. Nós estamos agora lá, talvez final desse ano, ou começo do próximo ano, vai inaugurar um ambulatório novo. Né? E vai ser super moderno, um ambulatório que estava há muito tempo precisando de reforma. É uma UPA dentro do hospital? Não, é um ambulatório de especialidades. Sim. Vamos colocar assim. É um investimento de 90 milhões. Sim. Do governo estadual. Sim. E vai ficar muito bom. Com 3 salas de cirurgia, os consultórios, ar-condicionado central. Então vai dar muita comodidade para as pessoas, conforto. E muita tecnologia lá dentro. Então, ou seja, o Mandaqui continua crescendo. Crescendo. Lá você tem que pensar lá na frente, né? Sim. Porque a população cresce. E aí a gente não atende só a Zona Norte ali, a gente atende muitos municípios vizinhos. Gente que vem de outros estados para operar lá. A procura maior é de idosos, não? A gente já tem muito idoso, né? Porque hoje a população está envelhecendo. Eu acho que é um outro desafio aí para a saúde pública. É verdade. Então a gente vê hoje que a população realmente não cresce como crescia naquela velocidade. E as pessoas estão vivendo mais, estão precisando, né, de mais assistência. Tocar num assunto também complicado. O plano de saúde é extremamente caro quando a pessoa envelhece. Você vê, é uma lógica perversa, né, Fausto? Quando a pessoa perde a capacidade produtiva de ganhar dinheiro, onde ela precisaria de ajuda, o valor do plano de saúde vai lá para cima. Isso mesmo. E ela não tem condição de pagar. E ela vai para onde? Para o hospital público.
E o hospital público precisa estar preparado para essa população. Porque as necessidades são totalmente diferentes. Isso é uma coisa que tem que ser pensada. Dos dois lados, eu acho. Dos dois lados. É um assunto difícil, mas tem que ser encarado. Porque ou você dilui esses custos durante a vida da pessoa, né? Começa a cobrar mais um pouco de quem é mais jovem, para o impacto ser menor, né? Quando a pessoa envelhece. Porque é óbvio que quando ela envelhece, ela vai precisar de mais assistência. E aí a questão do risco para as operadoras de saúde é maior num paciente idoso do que num paciente jovem. Sim. Mas aí essa lógica é muito perversa para quem é o usuário. Porque você não consegue pagar. É o futuro que Deus dirá como vai acontecer, né? Exatamente. Desde 2024 você é diretor técnico, né, do Mandaki. Em 2023. 23? 23. Então, Entrei com esse governo. Tá 24 aqui, está errado. 23. Isso. Qual é o tamanho da responsabilidade em coordenar uma equipe de quase 3 mil profissionais com 326 leitos e que realizam em média 500 atendimentos por dia no pronto-socorro e 300 consultas no ambulatório? Na realidade, a gente não trabalha Números sozinho. grandes, hein? Números grandes, né? Eu sou apenas uma parte da engrenagem, né? Mas eu tenho uma equipe muito boa. As pessoas que trabalham lá são excelentes profissionais. Porque sozinho você não faz nada. Não, nunca. Em qualquer profissão, né? Qualquer profissão. Então, se você não tiver uma equipe boa, nada acontece. Isso você vê. Se um presidente não tiver bons ministros, um governador não tiver bons secretários, nada acontece. Sim. E é o que eu tenho. Eu tenho excelentes pessoas ao meu lado, a equipe médica é fantástica. Problema sempre vai ter na área de saúde, né? Aquilo que a gente já comentou. Às vezes uma pessoa não gosta muito do diagnóstico, né? Do que o médico coloca, mas assim, a gente é muito resolutivo, a qualidade é muito boa, o hospital tem equipamentos muito bons. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa equipe. Então, cada um tem a sua função. Vocês têm lá a área de comunicação também? A gente, na realidade, não tem. Quem tem a área de comunicação é a própria secretaria. Existe uma assessoria de imprensa na própria secretaria. Sim. Mas a gente internamente tem algumas pessoas que fazem, né? Precisa, o nosso Instagram, né? Exatamente. É para divulgar as coisas que a gente faz. E atender um jornalista. Exato. Então, isso daí a gente tem, quando precisa. Mas o grosso mesmo é a assessoria de imprensa da secretaria. Da Secretaria Estadual. Secretaria Estadual de Saúde. Para você, o que define uma boa gestão hospitalar? Uma boa gestão, eu acho que é a questão de relacionamento. É a gestão de pessoas. Porque a questão técnica, né? Você adquire com o passar dos anos, né? Você estuda, você consegue. Agora, a gestão de pessoas é difícil. Porque é um ambiente de muita pressão, né? Os profissionais estão sempre sendo submetidos a um estresse máximo, né? Ou por um atendimento de urgência, que depende, o tempo é um fator fundamental, né? Que vai dizer se a pessoa vive ou morre, para os cirurgiões, né? Aquele volume muito grande de pessoas, que você não tem ali um tempo muito grande para você fazer um diagnóstico, passar uma receita. Isso tudo causa uma pressão muito grande. As questões sociais, nós temos muitos pacientes de alta, por exemplo. Hoje nós devemos ter lá no hospital umas 20 pessoas que estão de alta há meses. Outro dia saiu uma pessoa de alta lá que estava 6 anos internado lá. Porque a pessoa está de alta, a família não vem buscar. A família abandona. Então você tem questões sociais, né? Pressão por leito, porque hoje, como nós somos um hospital de porta aberta,
Eu vou até explicar aqui, porque não é todo mundo Sim. que sabe o que é um hospital de porta aberta. Hospital de porta aberta, qualquer pessoa pode chegar lá e passar em consulta. Você está com uma dor na barriga, você está passando lá na rua, você entra no pronto-socorro, você vai ser atendido. A diferença desse hospital para os hospitais desse porte nosso, acho que nós somos o único que somos porta aberta. Os outros são todos que a gente chama de porta referenciada. Você não entra no hospital. Só vem através de ambulância, só vem através de uma transferência interhospitalar, mas tudo com aviso, tudo combinado. Liga, eu vou receber o doente. Lá não, lá você não sabe o que você vai receber. Lá a gente recebe 30 ambulâncias por dia. Vaga zero, que a gente chama, que é aquele paciente que vem, mesmo que você tenha condições ou não, mesmo que você tenha leito ou não, ele vem, é uns 20 por dia. Fora a demanda espontânea das pessoas que trazem os pacientes de carro, a pé, de ônibus. Agora, você tocou num assunto delicado aí, que é essa questão do abandono da família pelo parente que está lá internado, né? Como é que resolve isso? É difícil. A gente já foi até no Ministério Público, porque, veja bem, um hospital desse tamanho, se você tem aí quase 10%, 7%, 8% de pessoas que não saem do leito, é difícil. Porque a gente precisa que o leito gire, Sim, que a pessoa tenha alta. Tem gente esperando. Tem gente esperando para ser internado. Se você tem pessoas que estão há anos lá no leito, de alta médica, ela já recebeu o tratamento. E que não sai, porque a família não vai buscar, ninguém sabe da família. Isso, final de ano acontece. E vocês não muito podem pegar a pessoa e pôr na rua. Então, não tem como. Morador de rua, que fica doente. Morador de rua, o pessoal chama hoje de morador de área livre. Passa mal, o SAMU traz, não tem família, não tem documento. Aí você dá alta. Você vai pegar a pessoa e voltar para a rua? Tem uma área específica para cuidar disso ou não? Lá no hospital não, né? Mas muito antigamente, Fausto, tinha os hospitais de retaguarda, que a gente chamava, né? Eu dei plantão em hospital de retaguarda logo que eu me formei. Eram hospitais gigantes, 300, 400 pacientes. Eram pacientes que estavam lá, que não tinha para onde ir, ou um prognóstico que também ruim. E esses hospitais acabaram, entendeu? Então, hoje, você fica de mãos atadas. Você não consegue tirar o paciente do hospital. Não consegue. Tem pacientes que até a família tem, mas a família diz que não tem condição de cuidar do paciente. Né? E aí o paciente fica lá. Isso também é um problema, porque isso eu estou falando só do Mandaki, mas se você for ver em outros hospitais, todos os hospitais têm isso. É um número de leitos grande, é basicamente um hospital, né? Um hospital, se você juntar todos, é um hospital que está ali parado. A gente aqui de fora quase que nem acredita numa situação dessa. Não né? mas isso existe, é realidade. Pois é. Se você for lá no hospital... Estou te falando, há um mês atrás nós conseguimos deshospitalizar uma paciente que estava lá quase 6 anos. 6 anos. A família não queria levar. E ela não voltou para a família. Está numa casa de repouso aí. A família não levou. Esse é outro problema social incrível, né? Incrível. As famílias deixando o idoso de lado, né? E às vezes não é só idoso, às vezes o paciente que é obeso, entendeu? Ou tem uma incapacidade que tem que ficar no leito, aí, entendeu? A família teria que, cuidar, né? Dar trabalho. E aí as famílias às vezes falam, mas todo mundo sai para trabalhar, não tem ninguém para cuidar da pessoa. É um problema social. Vou te falar. E grave. E grave. E porque isso aí volta naquilo que nós já conversamos. Se as pessoas estão envelhecendo, você vai ter muitos casos desse. Né? Com certeza. Tem muitas pessoas que, de repente, que nem a gente estava conversando, é só o casal, por exemplo. Né?
não tem filhos, os filhos não moram perto. Uma pessoa dessa fica doente, a outra pessoa também é idosa. E como é que vai cuidar? Não tem condição física para isso. Então, é o que a gente estava comentando, Afonso. Essa questão aí do envelhecimento da população tem que ser tratado de maneira holística, aí, porque tem muitas vertentes aí. Não é só questão da doença, a questão social também. Hoje não se fala mais a palavra asilo, né? Não. Tem hoje essas casas de repouso, né? Casa de repouso, é uma coisa mais leve, né? Casa mais leve. Mas acho que no fundo... É a mesma coisa, mas... Hoje em dia se troca muito o nome das coisas, mas no fundo é a mesma coisa. Como antigamente a pessoa tinha problema mental e ia ser internado no... Hospício. No hospício. Exatamente. Hoje não tem mais hospital psiquiátrico, basicamente. Hoje você tem os CAPs que trata, né? Eventualmente, se a pessoa está muito descompensada, fica lá uma noite, que dorme lá e tal. Mas a grande maioria das pessoas tratam ambulatorialmente as doenças psíquicas, né? Quer dizer, toma remédio, faz uma consulta aqui e ali. Mudou o modelo de saúde mental também. Sim. Né? Então, tem gente que acha bom, tem gente que não acha, mas isso aí também é uma história aí. Complicada. Complicada. Quais são as maiores dificuldades do seu trabalho no dia a dia, Vanderlei? A questão hoje do hospital é a questão realmente da superlotação do hospital. Porque aquilo que eu te falei, como é um hospital de porta aberta, a gente recebe pacientes e sem ter leito de internação. Então, porque isso é uma roda que tem que girar. Para você ter leito de internação, você tem que ter alta. Só que nós temos um número de leitos fixos. Né? Então, se eu tenho uma média de 20 pacientes de alta por dia, né? Se eu recebo 40 pacientes no pronto-socorro para internar, 20 eu interno, 20 vai ficar no pronto-socorro. O número não vai... A conta não fecha. A conta não fecha. Né? E eu não tenho a possibilidade de falar, não tenho leito para receber, porque eu sou porta aberta. E vem de qualquer jeito. Então, eu, como diretor do hospital, e eu entendo a questão de dificuldade nisso, mas teria que ser um pouco melhor equacionado. Né? Nós achamos assim, eu prefiro dar atendimento e a pessoa ficar no corredor do hospital. Quando se fala em corredor, às vezes você pensa de uma maneira pejorativa, mas sim. A pessoa está num leito, no corredor, ela está sendo assistida, está sendo medicada e está esperando uma vaga para subir, que pode levar 24 horas, às vezes até 36, 48 horas para ter uma vaga. Mas ela está sendo assistida. Sim. Melhor do que ela não ter atendimento médico. Claro. Só que isso é o meu entendimento, e eu acho que é o seu entendimento. Só que tem muitas pessoas que aproveitam isso e fazem isso um fato negativo. E... tá lá, deixaram no corredor. Exatamente. E às vezes a imprensa também que quer usar isso politicamente para desgastar as pessoas, usam isso. Só que ninguém vai fazer uma reportagem para ver o que o hospital faz. O que tem de bom lá, né? Então, as pessoas querem ver só essas pequenas falhas, mas falhas que eu digo não é falha nossa, é falha do sistema. Olha, eu tenho 62 anos de jornalismo, né? As coisas boas não viram notícia. Eu sei. Só as ruins. Infelizmente. Porque dá audiência. Exato. Notícia boa não dá audiência. Como é que explica isso, né? Eu não entendo. Será que o ser humano gosta de ver coisa negativa? Não sei, eu não entendo. Por isso que esses programas da tarde de televisão que falam de crimes, de assalto, de violência, dão de muita audiência. Exato. Muita audiência. Não dá para entender.
Exato. Não dá para entender. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Você declara sempre que o seu plano principal para o complexo do Mandaqui seria a implantação e integração de uma UPA dentro do espaço do hospital. De que forma isso melhoraria o fluxo de atendimento, Wanderley? Exatamente isso que a gente está comentando. Se eu coloco uma UPA ali, eu referencio a minha porta, exatamente aquilo que eu estou te falando. A UPA que faria todo esse atendimento primário, né, que a pessoa chega, sei lá, com algum problema, ela passa na UPA e a UPA resolve. A UPA vai resolver 90% desses atendimentos. 10% que talvez precise ir para o hospital, né, para fazer uma internação, para fazer uma cirurgia. Então eu tiro esse volume de pessoas da minha porta para atender o que realmente eu preciso atender. Os assuntos mais graves. Exato. Porque eu não sei se você conhece, existe uma coisa chamada classificação de risco. Hoje tem em todo hospital. Quando você chega, você normalmente você não passa com o médico direto. Tem uma enfermeira, lá nós temos a nossa classificação 2 enfermeiras, que vai ouvir o seu problema. Aí ela vai ver os seus sinais vitais, ouvir a sua queixa, e ela vai te classificar, né? Como azul, verde, amarelo, tem uns que tem laranja, mas basicamente é azul, verde, amarelo e vermelho. Vermelho nunca passa por essa classificação, porque vermelho é emergência. Já vai direto, entra lá. Uma pessoa que está com infarto, com um AVC, um acidentado, vai tudo. Já atendimento é direto pela porta de emergência. Mas para ser atendido ali nos consultórios médicos, se tem essa classificação de risco. Então, hoje, a classificação azul e verde são aquelas doenças. Azul nem deveria estar lá no hospital, que é uma pessoa que vai trocar receita médica, pegar atestado médico, porque às vezes a pessoa toma remédio controlado e precisa estar repetindo essa receita. Aí ela passa numa UBS ou numa UPA, o médico dá uma receita, só que o remédio está acabando, ela não consegue passar em algum outro lugar. Ela fala, não, eu vou lá no pronto-socorro para pegar a receita. Então vai lá. As pessoas querem um atestado. Eu estava doente de manhã, não fui trabalhar, precisa de um atestado médico, vai lá. Aquelas pessoas que estão, eu estou com uma dor nas costas há 1 ano, 2 anos. Né? Eu tenho uma dor no braço há 3, 4 anos. Estou com uma gripe. Isso a gente classifica de verde ou azul. Isso significa hoje, do nosso volume que a gente atende de 500 pessoas, 75%, 80%. Poxa vida. Só que isso me consome os médicos, enfermagem, claro, medicamento. Dá trabalho. Tudo. Né? Então, o que eu deveria ficar disso, porque eu sou um hospital terciário, um hospital que é um hospital preparado para atender pacientes graves, eu perco basicamente minha energia toda atendendo esses pacientes que poderiam, não que eles não devam ser atendidos, eles têm que ser atendidos, mas poderiam ser atendidos numa UBS, numa UPA e não lá na minha porta. Então é isso e essa luta, eu não sou precursor dela, essa luta já vem há muito tempo, é de fazer porque nós temos área lá dentro para fazer uma UPA lá para esses pacientes passarem lá. Porque aí a minha equipe fica muito mais preparada, tranquila, sem esse estresse, para atender realmente o que precisa ser atendido. Essa que é a luta do hospital. Só que a UPA, Fausto, assim, por que isso às vezes torna um caminho mais difícil? Porque precisa ter uma conversa entre prefeitura e Estado. Porque normalmente a UPA
é a prefeitura É. que banca o custeio dessa Isso, UPA. O governo federal, ele constrói, É. equipa, mas o recurso financeiro é a prefeitura, que vai colocar os enfermeiros, os médicos, insumos, tal. Então, e o terreno é do Estado. Então, eu acho que uma aproximação, né, de Estado e prefeitura, lógico, depois de passar as eleições, mas seria muito bom para o hospital e para a população também. É um trabalho conjunto, né? Trabalho conjunto. O Estatuto dos Direitos do Paciente foi instituído no Brasil no início do ano e estabelece novas regras. Na sua visão, como isso acontece? O paciente tem que ser ouvido, né? E ele também tem que ter livre-arbítrio para decidir o que é bom e o que não é para ele. Porque, às vezes, isso, por mais estranho que possa ser, às vezes pode ser negligenciado, né? Não, você tem que fazer isso, né? Você é obrigado a fazer isso. Não. O paciente só fica internado se ele quiser. Ele só vai fazer uma cirurgia se ele assinar e consentir. Isso quando ele está consciente, senão é a família que vai resolver. Mas o paciente tem que ter direito, né? Nos casos de doença terminal, o paciente também tem que ter direito, se ele quer continuar recebendo medicação ou se ele quer ir embora para casa dele. O paciente, ele é dono do corpo dele, ele tem que ter autoridade sobre ele. O que o profissional de saúde deve fazer, dentro da capacitação técnica dele, é colocar para o paciente o que seria melhor para ele, mas a decisão sempre é dele e da família. Isso tem que ser respeitado. Como educar o paciente sobre os seus direitos? Então, isso que é interessante. Eu acho que isso é um... Porque a maioria acho que nem sabe os direitos que tem, né? Não sabe. É isso que eu falo. Eu acho que a saúde e a educação têm que caminhar junto em algumas coisas, né? Como a população tem que ficar sabendo como usar os recursos que ela tem, que ela também não sabe. Às vezes sabe, mas ela vai pelo que é mais fácil. É exatamente isso que eu estou te falando. Se você está com uma tosse, por exemplo, que nem eu estou agora, o que você pode pensar? O que seria o correto para você utilizar bem o recurso público? Você vai na sua UBS ali da sua região, passa com o médico dá uma auscultadinha ali no seu pulmão. Olha, não tem nada, dá um remedinho, um xarope, vai para casa. O que o paciente pensa? Não, eu já vou direto num hospital grande, porque lá eu sei que tem raio-x, tomografia, ressonância magnética. Aí eu vou lá, um médico já faz um monte de exame em mim e eu já saio de lá com a receita, com o atestado, tudo isso. Não é a forma correta de utilizar os aparelhos que a gente tem. Então, a gente teria que ter uma educação em saúde, tanto para como utilizar os recursos de saúde, quais são os direitos do paciente, mas o paciente tem dever também, né? Por exemplo, se você é hipertenso, qual é o seu direito? Ir no médico. Aí você vai lá na UBS, o médico te dá um remédio para controlar a sua pressão, Fausto. Aí você não toma o seu remédio. O que vai acontecer com você? Piorar. Você vai piorar, tua pressão vai subir, você pode ter um AVC, você vai parar lá no hospital, vai para uma vaga de UTI. Qual era o seu dever? Era tomar o remédio. Claro. Você tem essa responsabilidade. Então, o paciente só não tem direito, mas ele tem dever. Tem deveres também. Isso as pessoas, às vezes, negligenciam e eu não sei o que acontece. Então, eu acho que a educação também tinha que andar muito próxima ali da saúde, nas escolas, se falar um pouco mais sobre isso, né? Para as crianças já irem tendo uma outra cabeça em relação, né, como cuidar da sua saúde, como utilizar os recursos. Porque, às vezes, essas crianças em casa orientam uma avó, não vai lá, vai aqui, porque aqui que é o certo. Ou receita, remédio. Toma isso daqui, que isso aqui é bom. Exatamente. Não é? Eu já tomei e deu certo. Exatamente. Automedicação.
problema da próstata, que é um problema que afeta milhões de homens Sim. acima de 50 anos, né? O Complexo Hospitalar do Mandaki foi o primeiro hospital público do país a oferecer pelo SUS a aplicação do vapor de água para o tratamento dessa condição. Exatamente. Como é que funciona isso? Então, antes, né, dessa tecnologia, a cirurgia de próstata era feita de maneira tradicional. O paciente ficava alguns dias internados, 3, 4 dias, era muito incômodo com aquela sonda, porque tinha que ficar lavando. Aí com essa tecnologia é uma cirurgia ambulatorial. O paciente interna de manhã, não faz nenhuma anestesia tradicional, um bloqueio anestésico, não, faz uma sedação e o paciente, depois que ele acordou, ele vai embora para casa. Os resultados são excelentes. Não é para todo o tamanho de próstata, são aquela hiperplasia benigna, mas até um certo volume, um certo tamanho. Mas é fantástico, porque assim, abrevia o tempo de internação, o sofrimento, resolve o problema. E a gente realmente foi o primeiro hospital do SUS, porque até então, até hoje, só hospital particular que faz. E cobra por isso, porque os planos de saúde também não pagam essa tecnologia aí, não. É bom o espectador saber que o Estado cuida também dessas coisas. Sim. O Mandaki, principalmente, né, que é um hospital tão famoso aqui em São Paulo e tão benquisto por todos, né? E eu renovo que é um prazer estar recebendo o diretor do, Prazer é meu, do Hospital do Mandaki aqui. Obrigado pelo convite. Você... recentemente, o hospital criou a Sala Lilás. Sim. O que é a Sala Lilás? Então, a Sala Lilás, você tem acompanhado, a violência contra a mulher aumentou muito, né? Sim. A gente vê todo dia agora aí. Todo dia. É. E a gente não tinha um espaço para receber essas pessoas vítimas de violência doméstica. Então, nós criamos um espaço onde ela pode ser acolhida, né, com um assistente social, com um psicólogo, com um médico. E o objetivo maior é afastar ela do agressor. Porque o que normalmente, às vezes, acontece, quem traz ela é o próprio agressor. E ela não tem a liberdade de falar ali numa consulta rápida, né? E normalmente ela vai também inventar que ela caiu. Fica com medo também. Que ela bateu a cabeça e que alguma coisa nesse sentido, ela não vai sabe falar. Como é que é. Então a gente criou essa Sala Lilás, quando o médico percebe que tem alguma coisa ali, que a conversa ali não está coerente, a gente consegue pegar essa pessoa, levar para essa Sala Lilás, onde o agressor ou quem está acompanhando não entra, e ela tem um espaço ali para que ela possa relatar o que aconteceu. E se for um caso de violência, a gente já aciona a polícia militar. Nós vamos estamos criando também um espaço fora do hospital, e aí a nossa ideia ali é ter também talvez uma assistência maior do Ministério Público. A gente já fez reunião com a promotoria. É que assim, para dar um acolhimento para essa mulher, né? Porque muitas vezes, Fausto, ela não tem para onde voltar também. Ela tem que voltar para casa, né? Você acredita em medida protetiva? Eu não, porque eu vejo pela televisão, né? O pessoal com medida protetiva, parece que eles ficam com mais raiva ainda, não sei o que acontece. Né? É um problema, eu não sei se... É um problema de difícil solução e acho que não é multidisciplinar aí, não é só a polícia não, né? Dia Nacional da Saúde no Mandaki. O Mandaki é referência na assistência pública do Estado de São Paulo, né? Sim. Como é que foi... o dia, comemorado esse dia? Trabalhando, Fausto, como todos os dias. Mas a gente sempre faz eventos lá, né, para valorizar o profissional. Porque o profissional que cuida de uma pessoa, ele tem que estar bem. Se o profissional está doente... Se ele não estiver bem, ele não vai cuidar.
Então, a preocupação da gente é sempre dar o melhor que a gente tem para as pessoas que trabalham com a gente, porque são eles que vão cuidar dos outros. E a gente sempre faz eventos para tentar confraternizar, para passar alguma coisa positiva, né? Dentro das nossas limitações, porque você sabe, tem muita coisa que não depende do hospital, né? Agora, o que a gente pode fazer internamente é isso, você dá treinamento, porque a pessoa também bem treinada, ela fica mais segura, né? Confraternização, a gente procura criar um bom ambiente de trabalho e cuidar das pessoas que cuidam da população, que isso é fundamental. Vanderlei, a gente está mostrando aqui o portal que temos há algum tempo. Sim. Personalidades escrevem aí assuntos dos mais variados possíveis, Sim. sempre com muito conteúdo. Está à disposição, viu, para tá okay. falar do Manda Aqui. Tá ok. É importante falar do Manda Aqui. Sim. Como preparar profissionais de saúde para identificar sinais de violência doméstica? Voltando um pouquinho ao assunto. Então, é treinamento. É treinamento, né? A percepção, principalmente do médico, está na porta, né? Porque o primeiro atendimento é porque você tem tanto a violência sexual, que nós temos essa sala lilás, é basicamente para esse tipo de violência, porque ela fica dentro da ala lá de ginecologia e obstetrícia. Agora, quando é uma violência, que é aí que nós estamos criando um outro espaço, uma agressão física, que quem atende é o médico da porta, né? O médico está ali no pronto-socorro. Ele tem que ter um treinamento específico para ele identificar o comportamento. Isso é uma questão de comportamento, de sinais. Porque é muito frequente, realmente, a pessoa que leva, né, o agressor, leva o paciente, a pessoa que foi agredida. E aquilo que eu falo, a pessoa não tem para onde voltar. Ela mora nesse espaço. Não tem condição financeira para sair daquele espaço ali. Às vezes tem filhos. É uma questão social importante. Muito complexa, né? Porque é fácil a pessoa, foi agredida, mas e aí? Aí se o agressor é quem mantém financeiramente a família, aí você tira essa situação, eu não sei como é isso. Quer dizer, a gente vai ter que criar espaços aí, eu acho que o poder público vai ter que arrumar alguma solução para tirar essas pessoas desses lugares. Porque o que a gente vê muitas vezes, que a mulher quando acaba tendo esse desfecho trágico, até de feminicídio, ela já foi agredida várias vezes. Não é a primeira vez. Só que foi na delegacia, voltou, é medida protetiva, um monte de coisa. E isso parece que tem uma evolução até chegar nesse desfecho fatal. Agora, por que ninguém tomou uma atitude antes de chegar ali? Né? É porque é uma questão social complexa. As leis são muito amenas nesses casos também, né? Também. Deviam ser um pouquinho mais duras. E assim também, eu acho que a mulher ela precisa ser menos tolerante. Porque não é só agressão física, é a agressão psíquica que muita gente faz. Agressão moral. Então, quando ela percebe isso, porque isso, você sabe que é uma escalada, a violência é uma escalada. Ela não começa já com o feminicídio, ela começou muito antes. Então, também, a pessoa perceber isso, ter apoio, entendeu? Eu acho que é um trabalho aí a ser feito. Agora, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, né? O mundo que a gente está vivendo hoje, eu tenho idade bastante já, pai matando filho, filho matando pai, ou seja, acontece demais hoje isso. Sim. E no passado isso não acontecia, ou então pelo menos isso não era divulgado, não chegava
ao nosso conhecimento, né? Mas hoje a violência está demais, inclusive no esporte, né? Sim. Os jogadores entram para machucar o adversário, quer dizer, machucar o colega de trabalho, Sim, né? exatamente. Pisa no tornozelo de propósito. Sim. Né? É cotovelada. Eu acho que é uma questão... A sociedade está doente, né? A humanidade está doente, né? Exatamente. Você vê essas guerras aí pelo mundo, né? Sim. Ninguém consegue sentar e conversar. Sim. Sei. Estamos no meio de muitas guerras hoje, né? Muitas guerras. Uma escalada aí de guerras, muita gente sendo morta. E você precisa de recurso financeiro para tanta coisa e você fica gastando... Para matar a gente. Para matar a gente. Então, esse é o mundo, né? Que no mundo animal não existe. Não. Você tem planos futuros para a sua gestão? O plano que a gente tem é sempre melhorar o hospital, né? É isso que eu te falei, se a gente conseguisse colocar uma UPA lá. Nós agora estamos querendo ampliar tanto a parte de cardiologia que nós temos hoje, a parte de AVC que a gente tem hoje. E se a gente conseguir esse referenciamento de porta, a gente vai poder gerenciar melhor os nossos leitos e vai poder acomodar mais pessoas nesses casos específicos que é a vocação do hospital, né? Não que uma pessoa que tem uma pneumonia não precise ficar internada, mas ela necessariamente poderia estar internada em outro hospital, né? E lá você tem para esses casos mais graves, né? Lá nós temos um heliponto, então o Águia também traz muitos casos graves. Então, esses casos a gente tem que ter leito para receber essas pessoas. É uma questão ali de dar uma equacionada. Sim, né? Sim. Qual é o legado que você quer deixar no Mandaki? Olha, o legado que... Porque eu entrei no Mandaki em 1991 pela prefeitura. Porque o Mandaki é uma história. Antigamente, lá atrás, o pronto-socorro do Mandaki, ele pertencia à prefeitura. Ele não era do Estado. Então, era o mesmo prédio ali. Pronto-socorro era a prefeitura e os andares de internação era do Estado. Então, a gente, quando eu entrei lá, era a prefeitura. Eu trabalhava no pronto-socorro como cirurgião geral da prefeitura. E depois, acho que foi em 93, 94. Bom, o que aconteceu? O Estado foi lá e tirou a prefeitura do pronto-socorro e ali virou tudo Estado. E nessa época eu acabei passando para o Estado, né? Porque eu tinha feito um concurso público no Hospital Regional Sul, aí eu saí do Regional Sul e fui para o Mandaki. Então eu conheço o Mandaki desde 1991. Você vê aí há 35 anos. 35 anos. 35. Eu Você conheço, falou eu trabalhei lá em Regional Sul, lá em Santo Amaro? Em Santo Amaro. Ah. Aí, há 35 anos. Então eu passei por tudo, por todas as áreas lá, né? Como médico, mas eu tive vários cargos lá. Eu fui diretor do pronto-socorro, diretor da cirurgia, fui diretor clínico, diretor do ambulatório. Você conhece o hospital como ninguém, né? Conheço muito aquele hospital. Eu trabalhei muito lá como médico. Então, o que eu gostaria que aquele hospital realmente ele continuasse sendo um hospital de ensino, de excelência. Na hora que referenciar essa porta vai melhorar muito. E sempre nesse caminho de ensino, que é fundamental você formar médicos, formar enfermeiros, fisioterapeutas, novos profissionais, e você continuar nessa caminhada, adquirir novos equipamentos e principalmente ter uma gestão de pessoas com respeito. A gente precisa respeitar as pessoas. Problema todo mundo tem. Mas você precisa respeitar as pessoas, tentar ajudar as pessoas. E não querer só punir pessoas. Sim. Você tem que ajudar. É isso mesmo. Né? Porque durante uma vida, a gente não é linear, né? Uma hora você está um pouco melhor, outra hora você está um pouco pior. Então, você tem que entender. Acorda melhor de manhã, Exato, né? Às vezes não acorda bem. Só que lá a gente está sempre cuidando de pessoas doentes. E às vezes nesse dia que você não acordou tão bem, que pode acontecer uma falha. Quando você vai né? para casa, quando você vira a chave?
O celular não deixa consegue. mais ninguém virar a chave, né, Fausto? Não, né? Não deixa. Você leva os problemas para casa. Porque é 24 horas por dia. É. Eu estava vindo agora para cá, estava ouvindo uma juíza do trabalho falar sobre a uberização nas relações de trabalho, né? Que é uma questão aí, né? Ninguém sabe se é CLT, se não é, o que é, né? Mas acho que um questionamento também que devia se fazer, hoje as pessoas trabalham 24 horas por dia. Não é? 24 horas por dia. Vanderlei, qual é a sua visão sobre o SUS hoje? Olha, o SUS é uma grande conquista. Eu acho que é uma das maiores conquistas do Brasil. É um exemplo, né? É um exemplo para o mundo. Você tem na Inglaterra alguma coisa parecida, que a gente copiou lá, né? Mas a gente aperfeiçoou, né, o SUS. E você vê, aqui você atende todo mundo. Sim. Chegar um venezuelano que veio de lá. Olha, hoje a gente atende muito boliviano, venezuelano, nigeriano. A gente atende gente do mundo todo, pelo SUS. Ninguém vai perguntar se você é brasileiro, se você paga imposto de renda. Ninguém faz isso. Agora, isso não começou de hoje. Você deve conhecer a história, né? Sim. Antigamente, muito lá, tenho certeza que você lembra, lá 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás, você tinha as pessoas que tinham aquelas categorias, os comerciários, os bancários, eles tinham um atendimento médico. Sim. Lembra? Tinha um Lembro. atendimento ali. Lembro. Quem tinha carteira assinada e quem era dessas categorias tinha atendimento, tinha hospital para eles. Quem não tinha, a gente chamava de indigente, as santas casas que atendiam essas pessoas, que não tinha carteira de trabalho. Sim. Era assim o nosso sistema de saúde. Aí evoluiu, veio o INAMPS, né, que era Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que hoje foi extinto. INAMPS. E hoje nós temos o SUS, que tem os pilares do SUS, que são fundamentais. Né? Que é a questão de equidade, né? Que eu acho fantástico. Quem precisa mais, tem mais. Né? Então... O que você acha que precisa mudar na saúde pública hoje? Olha, eu acho que... Algumas leis, talvez? Eu acho que sim, Olha, o SUS a gente tem sempre que aprimorar, mas a gente precisa de financiamento, porque saúde você faz com dinheiro. Né? Hoje os municípios, você sabe que os municípios constitucionalmente têm que colocar 15% da sua receita líquida na saúde. Se você pegar qualquer município, eles põem 24%, 25%, 30%. E aí não sobra dinheiro para outras coisas. Aí você junta com educação, os municípios não têm dinheiro para investimento. Então, o governo federal, eu vi, parece que em 2025 chegou aos 15%, mas não era 15%, colocava menos. Então, saúde precisa, Fausto, de dinheiro, né? De tecnologia, de dinheiro, de regulação mais eficiente, de educar as pessoas. Né? Antigamente, uma criança tinha uma dorzinha, a mãe medicava ali, esperava um dia. Não, hoje vai tudo para o hospital. A gente precisa saber usar o sistema de saúde, porque o sistema de saúde é nosso. Às vezes as pessoas falam, não, isso é público. Não, o público é nosso. Sim. É com o nosso dinheiro. Então, você usa bem as coisas que você compra. As pessoas têm que ter entendimento que tudo que é público é delas. E a gente precisa usar isso com coerência. Né? Acho que basicamente isso. Vanderlei, a gente está chegando no final do programa, mas antes eu quero dizer para o espectador, porque a câmera está focalizando você e você está com o olho um pouquinho vermelho. Isso. Você machucou o olho. Eu machuquei o olho. Por isso eu até tinha falado. Que tipo de acidente foi? Não, foi colocando uma blusa, aí escapou o dedo e pegou e rompeu um vaso grande. Isso faz uma semana já. E isso hoje está melhor, Fausto. Sim. Hoje ainda está melhor. Mas eu estou enxergando bem, graças a Deus. Que bom. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, e aqui tem Fausto. Porta aberta para você. Obrigado, Fausto. Tá Obrigado, bom? Gostei muito de participar. E queria falar novamente que ninguém faz nada sozinho.
né? Sim. Eu estou hoje aqui, mas eu represento Uma 3 equipe. mil funcionários que têm a mesma importância que eu. Cada um faz o seu trabalho e juntos que a gente está conseguindo evoluir. Isso Muito é bom. fundamental. Tá bom? Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigado, viu? Ao amigo espectador, espero que tenham gostado, conheceram melhor o Hospital do Mandaqui, que é referência aqui em São Paulo. Muito obrigado a todos, até a próxima, muito obrigado, fiquem com Deus.